sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Com grande alegria nos reunimos para a ceia do Senhor, nesse 18º domingo do tempo comum, início do mês vocacional de agosto. Hoje nós estamos rezando também pelas seguintes intenções: pelas almas de Darcy Terezinha Cássia Sintra, Marli Andrade Alegrete, Ivonete Maria de Almeida Silva, Severino Ferreira Neto, Nelson dos Santos Marfil, Judite Ana Alteoveza Marfil, Maria Salete Alteoveza, Alcides Antoniazzi, João Fontainhas, Mabel Peixoto Bonfim, Márcia dos Santos Silva, Maria Cristina Manso, Vitor Caroni, Reinaldo Bueno Júnior, Natalina Ercília Fiorin, Rômulo Morcelli, Lincoln Paulinho da Costa, Marilena Pazza. E também pela saúde de Anne Perini Ramos, Cátia de Oliveira Miranda, Denair Batista Bertani e Luiz e Marta Miranda. Então vamos com muita alegria agora iniciar a nossa celebração, acolhendo a procissão de entrada com o canto 175. Me chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós levamos paz e fé da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje é dia do Senhor, dia em que nós, a comunidade dos discípulos e discípulas, nos reunimos em torno da mesa santa para recebermos o pão da vida, que é Jesus Cristo. Aproximemo-nos, pois, da mesa da palavra e da Eucaristia, e o Senhor nos dará daquele alimento que não perece, que nutre e sustenta a nossa vida de cristãos. O mês de agosto tem para nós um significado muito especial, pois celebramos as vocações. Nesse primeiro domingo, lembramos com carinho os ministérios ordenados, os bispos, padres e diáconos, que com dedicação nos ensinam os valores do reino e levam o pão da palavra e da Eucaristia às nossas comunidades. É o domingo dedicado aos sacerdotes, a quem Jesus confiou a continuidade da sua igreja, aqueles que têm a missão de pastor do rebanho de Deus. Rezemos para que todos eles sejam abençoados e fortalecidos nessa missão. É uma missão sublime, porém bastante difícil. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Peçamos perdão ao Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações
corações arrependidos. Os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós, piedade. Amém. Perdoados que fomos, que devemos vir de novo ao Senhor. Número 138 do livrinho. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Assisti, Senhor, os nossos fiéis e comunai com a vossa inesgotável bondade aqueles que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na
Amém. Liturgia da palavra. Podemos observar. A palavra do Senhor é o alimento que devemos receber. Acolhamos com fé as palavras que nossos ouvidos e coração irão escutar. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor do Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxeste a este deserto para matar de fome a toda essa gente? O Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha a prova para ver se anda ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois: ao amanhecer comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão. Assim sabereis que eu, Senhor, sou o vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento. E pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu uma superfície no deserto, uma coisa miúda em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dó maior. Aquele dia de manhã. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, não haveremos de ocultar a nossos filhos, mas a nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e seu poder. O Senhor deu a comer o pão do céu. Ordenou as nuvens lá dos céus e as comportas das alturas fez brilhar, fez abrir, fez chover-lhes do maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundância, conduziu-os para a terra prometida, mas no monte que seu braço conquistou. O Senhor deu a comer
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eis pois o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo, se ao menos foi bem dele que ouvistes falar, e se é ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus. E não só de pão, amém, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu, é o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje nos apresenta esse tema do alimento, né? E a experiência assim temos do povo que sente fome, passa a necessidade, e por isso então as diferentes reações, né, que nós vemos diante dessa necessidade fundamental do ser humano, né? E por isso então, às vezes, nessa perspectiva também da história da salvação, é que nós vamos perceber, né? Deus tem o seu projeto, né? Deus tem algo novo para a humanidade. O contexto da primeira leitura de hoje, do livro do Êxodo, é justamente a experiência do povo de Deus, a caminhada, né, da escravidão do Egito para a terra prometida. Então, como qualquer empreendimento que inicia
iniciamos, nós estamos cheios de ideias, o nosso ideal vai ser assim, vai ser daquele lado, vai dar certo, vamos todo mundo junto. Quando nós iniciamos, nem tudo são rosas, né? Começam os probleminhas de cá, probleminha de lá, verdade? É assim, todo empreendimento, verdade? Também nossas iniciativas pessoais, nosso negócio, nossa empresa, enfim, né? Até o nosso projeto de vida também. Eu quero ser santo, eu quero ser melhor. Altos e baixos. Isso porque às vezes, né, nós perdemos justamente o horizonte, né? Onde é que nós queremos chegar? E foi o que aconteceu com o povo no deserto. Esqueceu que lá na frente que queriam conseguir a libertação, porque eram escravos. Isso acontece, portanto, ainda hoje conosco, com tantas iniciativas que nós. E por isso então nós reclamamos, né? Reclamamos, como dizemos, até na sombra, na nossa sombra, né? Quando não dá certo as coisas, né? Mas veja então, a reação do ser humano, o povo eleito de Deus, o comportamento dele e a resposta de Deus. Olha só. Porque Deus sabia o que ele queria desse povo. Né? Então Deus não se abaixa, né? Ele, portanto, vai, não ouve o clamor desse povo, porém não perde o seu objetivo. Né? Então, às vezes é assim, né? O nosso comportamento em relação àquilo que Deus quer e espera de nós. Então Deus responde através do quê? Alimentando, né? Fazendo surgir o maná. E também outro texto assim que nós lembramos é quando Deus, né? O povo reclama da falta de água, Moisés bate na rocha, né? E verte água, ou seja, diante da reclamação do povo, a resposta de Deus. Às vezes pode acontecer também nas nossas famílias, nos nossos pais, né? Assim, nós reclamamos dos pais e a resposta dos pais é algo novo para o nosso bem, verdade? Então nunca perder justamente isso, né? Qual é o nosso desejo? Para onde nós caminhamos? E ter a certeza de que Deus jamais nos abandona, né? Deus é Pai, Deus é Pai, e por isso permanece sempre conosco. Sempre conosco. Bonita também hoje, né? A segunda leitura da carta de Paulo aos Efésios, né? Então essa diferença também que nós devemos ter em relação àqueles que não acreditam em Deus. Não continueis a viver como vivem os pagãos. Olha só, né? Essa é a nossa fé, essa visão mesmo de futuro, nossa esperança, a nossa confiança no Senhor. Por isso Paulo diz, despojai-vos do homem velho, ou seja, o mundo do pecado, da desunião, enfim, tudo aquilo que compromete a nossa dignidade e o nosso seguimento a Jesus, a Deus, ao seu projeto de vida. Renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade, revestir o homem novo, né? O homem justamente novo é aquele que surge a partir da ressurreição. Jesus é o homem novo, é o vencedor do último inimigo que tinha, justamente a morte. Ele o venceu. Então esse é o processo também que nós devemos empreender e intensificar na nossa vida. Estamos lembrados do Evangelho do domingo passado? Qual foi? O Evangelho da multiplicação dos pães, verdade? Jesus que sacia a fome daquela multidão, ainda sobraram 12 cestos cheios. Então, verdade. Bonito, né? Um Deus, portanto, que dá resposta à necessidade dos seus filhos. Verdade? Bonito. Agora vem o interesse. Por que é que as pessoas procuraram Jesus? Olha só. Não porque queriam assumir, digamos, também o seu ideal, o seu projeto, mas porque ele dava alimento de graça. Vida dura. Isso. Mas Jesus então vai colocando assim, vai respondendo tudo isso, né? De maneira que já sei aquilo que vocês querem, mas aquilo que Deus quer e espera de vocês é totalmente
responder aquilo que vocês querem, não. Jesus vai dizer aquilo que quer dizer. Então diz assim, né? Em verdade, estáis me procurando, não porque vistes sinais é manifestação de Deus, os seus milagres, a sua palavra, o seu ensinamento, né? Mas porque vistes, porque comestes e ficastes satisfeitos. Aí vem, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que perdura até a vida eterna. E portanto a missão justamente para nós, a Eucaristia, o alimento que nos sacia para aquela sede de eternidade, né? De eternidade. E depois Jesus também vai dizendo assim, retoma justamente o episódio da primeira leitura. Não foi Moisés quem vos deu, né? O Pai que está nos céus que vos deu justamente o pão vivo. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Né? E eu, entendo assim, que o pão do céu de Deus, aquele que desce do céu. Portanto, Jesus se apresenta como, na verdade, o enviado do Pai, o verdadeiro pão que vem saciar a fome e a sede de toda a humanidade. Então Jesus diz, né? Então o povo ouviu dizer, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Olha só que bonito. Portanto, o povo começa a tomar consciência, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Né? E Jesus depois vai dizer, eu sou, né? Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim não terá mais sede. Queridos irmãos, olha só, por que é que nós procuramos a Deus? Em que momento, em que situação? O que é que nós queremos de Deus? Por que é que nós nos encontramos aqui? Para resolver nossos problemas? Também, lógico, mas sobretudo para entrarmos em comunhão com o Senhor, porque na verdade é Ele que pode saciar toda a nossa fome e as nossas sedes de toda a humanidade. Não há nada nesse mundo que possa satisfazer plenamente o ser humano. E nós lembramos sempre a expressão de Santo Agostinho, né? Dizia assim que o homem não vai encontrar sua plena realização enquanto não se encontrar com Deus. Porque neste mundo nós não temos a resposta plena que satisfaça a nossa vida. Verdade? Então o convite para que nós valorizemos, para que nós recebamos devidamente também a Eucaristia, pão que nos alimenta para a vida eterna. Né? Então também nós temos que dizer, Senhor, dá-nos sempre deste pão, que nós não troquemos por qualquer outra coisa, mas que nós valorizemos esses momentos de oração, de celebração como é a Eucaristia. Hoje nós celebramos, iniciando o mês vocacional também, o dia das vocações sacerdotais. Né? Olha, durante esse mês queremos refletir sobre isso. Né? Próximo domingo será a vocação da família, terceiro da vocação religiosa, no quarto da vocação dos leigos. Né? E então, assim, eu lembro que no ano passado eu dizia algumas coisas, como foi que surgiu a vocação, o que aconteceu. Hoje somente quero dizer assim, né, que desses 40 e poucos anos já de revelação, né? Assim, o que aconteceu na minha vida? Né? Pronto, Deus me chamou através dos superiores, Ele foi muito bonzinho. Primeiros anos fora do país, né? Olha que bonito, de uma experiência internacional, encontrar também uma igreja, né? Pessoas de fé, também com sua riqueza, com suas limitações, né? Pronto, depois volta para o Brasil, fica 2, 3 anos aqui no sul, depois vai lá para o Nordeste, outra realidade, tanta necessidade, verdade. No Nordeste, portanto, foram 19 anos, verdade, para os lugares, né? E depois dos últimos 5, 6 anos no norte, né, entre Manaus e Roraima, portanto, Amazonas e Boa Vista, Roraima, verdade. Então, tudo isso, portanto, olha, perceber que esse Deus que jamais nos abandona, né? E Deus nunca nos pede mais daquilo que nós podemos dar, né? É lógico, Ele quer que nós cresçamos, né? Mas vemos quem se coloca mesmo em generosidade, em abertura à disposição de Deus, jamais Ele vai deixar justamente faltar
a sua graça e a sua bênção. Então, pensemos também hoje, na vida de cada um de nós. Recordemos e rezemos para aquele padre que nos batizou, verdade? Nos batizou. Talvez nem conhecemos, se conhecemos, se está vivo, portanto, pronto. E se já faleceu, portanto, que Deus, quem também nos deu a primeira Eucaristia, aquele bispo também que nos crismou, verdade? Aquele padre que também assistiu ao vosso casamento, ao vosso matrimônio, momentos assim marcantes da vida de cada um de nós, que nós não teríamos chegado a isso se não fosse a presença do sacerdote. E aqueles que nós, com humildade, nos aproximamos para receber também, através da igreja, a absolvição de nossos pecados, verdade? E como isso nos faz bem? Todos nós precisamos disso, Uma boa confissão vale mais do que uma terapia e não custa nada, verdade? Então, assim, e ao mesmo tempo também, pensemos um pouco, pensemos um pouco isso. O que fazer, como trabalhar para que surjam novas vocações? Aí nos faz pensar, verdade? Também a nossa paróquia, tantos anos, nunca faltou assistência religiosa, nunca faltou uma missa, sempre teve padre. E às vezes até nós podemos nos acomodar, verdade? Nunca faltou padre, verdade? Porém, olhamos as realidades outras, As realidades outras, tantas realidades, Quando estávamos na Bahia, tínhamos em 2 padres 150 comunidades, e daí? Cada 3 meses uma missa, eu era lá, distante, Ou seja, assim, pensar um pouquinho, Não podemos acomodar, então, nosso compromisso mesmo, Primeiro, então, oração pelas vocações, criar uma mente vocacional também das nossas famílias, nossa comunidade. É Deus quem chama, porém nós podemos favorecer, dar elementos para que os chamados possam responder. Não nos acomodemos, não fiquemos esperando. Vamos partir mesmo. Então, durante esse ano vocacional, todas as quintas-feiras, nós nos encontramos às 19h30. 19h30 para 1 hora de adoração, meia hora de adoração, pelas vocações. Quem puder, vai estar convidado. Todas as quintas-feiras nós nos encontramos aqui, temos um grupinho de 10, 12, 15 pessoas, não importa. Nós queremos perseverar, porque primeiro é uma orientação do nosso cardeal, que também sente esse mesmo problema, a falta de sacerdotes, e depois todos nós. Nós também sentimos isso, verdade? Então vamos fazer a parte que nos cabe. Que Deus continue a chamar, mas que nós também sejamos um apoio, para que os chamados possam responder com alegria e generosidade, para que nunca nos falte justamente esta assistência religiosa. Como faz bem, e nós mesmos, padres, nos alegramos quando somos chamados também no hospital, na casa pertinho, a pessoa idosa, doentada, como a pessoa que é assistida assim, ela se transforma. Se transforma porque ela tem a oportunidade de ser ouvida em confissão, ela tem a oportunidade de receber a unção dos enfermos, e também de receber a comunhão no mesmo momento. Olha só que alegria e que bênção. Passamos a parte que nos cabe, verdade? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, tendo sido alimentados com o pão da palavra e preparando-nos para receber o pão eucarístico,
Elevemos ao Senhor nossas preces, suplicando: Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, despertai na Igreja vocações para o ministério ordenado, segundo o coração de Cristo, bom pastor e totalmente dedicados ao serviço do vosso povo. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, fortalecei o nosso arcebispo Dom Odilo e seus bispos auxiliares em sua missão de santificar, ensinar e animar nossa vida eclesial. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, acumulai nossos padres de amor e de zelo pastoral em sua missão, conservando neles um coração compassivo e misericordioso. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, iluminai os nossos diáconos com o espírito da caridade em Cristo, o pão da vida. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, acompanhai e sustentai com a luz do vosso Espírito os formadores dos seminários de nossa arquidiocese. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, concedei aos que mais sofrem, doentes, população de rua, crianças e idosos abandonados, o sustento do pão da vida e a solidariedade de nossa Igreja. Senhor, escutai a nossa prece. Juntos à oração pelas vocações, Jesus, Mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Nosso canto número 233 do livrinho. Os grãos que formam a espiga se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oblação. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Grão caído na terra só vive se vai morrer. É dando que se recebe, morrendo se vai viver. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Nós vos pedimos, Senhor de bondade, santificai estes dons e, aceitando a oblação do sacrifício espiritual, fazei de nós mesmos uma eterna oferenda para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nações ao alto, Nosso
coração está em Cristo. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação bendizermos e darmos graças. Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje vossa família reunida para escutar vossa palavra e repartir o pão da Eucaristia, celebra a memória do Senhor ressuscitado, enquanto a humanidade inteira espera o domingo sem um caso para entrar no vosso repouso. Então contemplaremos a vossa face e louvaremos para sempre a vossa misericórdia. Nesta alegre esperança, unidos aos anjos e santos, cantamos a nossa voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, o céu e a terra. Santo é o Senhor, proclamam vossa glória. Santo é o Senhor, bendito que vem. Santo é o Senhor, em nome do Senhor. Santo é o Senhor, hosana nas alturas. Santo é o Senhor, hosana nas alturas. Santo é o Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos oferece em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora o Pai, recordando a paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os nossos eleitos, Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo Dio e seus auxiliares, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei por isso as preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os nossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, Darcy Terezinha, Marlene, Monete, Severino, Nelson, Judite, Maria Celeste, Alcides, João Fontanhas, Maria Peixoto, Maria das Dores, Maria Cristina, Renato, Júnior, Natalina, Cecília Teofilino, Rômulo, Lincoln, Marilena e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Na oração que Jesus nos deixou e nos ensinou, ele contém vários pedidos, né? Um deles é dar-nos o pão de cada dia. O Evangelho de hoje é dar-nos o pão, na verdade. E não é somente o pão material também, né? Do dia a dia, mas também o pão da saúde, da educação, do trabalho, da dignidade, do respeito. Enfim, uma série de situações que precisamos pedir a Deus. Porém, hoje eu também pedir que nós saibamos sempre valorizar, respeitar, né? Acreditar mesmo neste pão que nos alimenta para a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E somente Ele pode saciar a sede e a fome de toda a humanidade. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto
enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Oremos mutuamente desejando-nos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizendo a sua palavra e eu serei salvo. Nosso canto número 340 do livrinho. Tu te ameiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Pronunciaste meu nome, Senhor.
Ave Maria. Ave Maria. Você vai dedilhar junto, porque vai ficar umas coisas. Eu só vou fazer base. Vós, Senhor, nos destes o pão do céu, que contém toda a delícia e suave sabor. Oremos. Acompanhai, Senhor, com vossa constante proteção, aqueles que restaurais como os dons do céu, e como não cessais de protegê-los, concedei que se tornem dignos da eterna redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um pouquinho? Nós temos alguns avisos e convites para a comunidade. Amanhã, segunda-feira, dia 5, às 20 horas, nós teremos a reunião do Conselho Pastoral Paroquial. É muito importante a presença de todos os nossos coordenadores. Na terça-feira, dia 6 de agosto, nós teremos a Escola Missionária da Fé com o Padre Maurício. Todos estão convidados a participarem. Nas quartas-feiras, às 19 horas, nós temos sempre a reza do terço. Também convidamos a todos. Como o Padre Cláudio já falou, toda quinta-feira, 19h30, nós temos a adoração eucarística das vocações. Então, vamos reforçar o convite para toda a nossa comunidade, em especial para nossos leitores, para nossos ministros, para os membros das nossas pastorais, para termos assim bastante gente representando nossa comunidade nesse momento tão importante que é o encontro com Jesus. Então ficam todos convidados. Na saída tem um pessoal da Missão Belém. Eles são uma entidade que cuida de pessoas em situação de rua, dependentes de drogas, de álcool, e todos aqueles que necessitam. Então, para ajudar a alimentar essa comunidade, eles vendem trufas. Quem estiver interessado, então, eles estarão na saída à disposição. Então, agora eu queria convidar o Otaviano, da Pastoral Familiar, que vai nos falar da nossa agenda para esse próximo fim de semana. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Otaviano, minha esposa Andréa, nós somos da Pastoral Familiar. E nós temos, continuando a semana vocacional, a próxima semana se inicia a Semana da Família, que é do dia 11 a 17 de agosto. Ela começa dia 11 com as missas do Dia dos Pais, às 7h30, 9 horas, 11 e 18 horas. E durante a semana nós temos mais dois encontros, dois convites. O primeiro convite é
para o dia 14/8, quarta-feira, às 19h30, aqui no Salão da Paróquia. Nós teremos uma palestra sobre relacionamento familiar. Relacionamento pais e filhos, esposo, esposa, também com todos os familiares, primos, parentes, cunhados, todo o relacionamento familiar. E depois, na quinta-feira, dia 15/8, nós teremos um terço para as famílias. Um terço para os pais, para os avós, para os filhos. Esse terço será online. E vamos disponibilizar o link, além dos meios das redes sociais da paróquia, que é o Facebook, o Instagram, também podem ter contato com a secretaria para pedir para inserir o telefone de vocês no WhatsApp, que ela vai encaminhar um link para o WhatsApp. E estamos estudando aí para deixar um QR Code distribuído no final da missa da semana que vem, para todos participarem, para poderem acessar esse link para participar do terço online. Tá? Vai ser uma semana que vamos rezar pela restauração das famílias. Obrigado. Também vamos ouvir a mensagem do Francisco, ele que é da oficina de oração. Ele já esteve várias vezes, já nos convidou. Eu já devei fazer a renovação do convite. Bom, boa noite a todos. Nós estamos iniciando aos sábados, das 15 às 17 horas, as oficinas de oração e vida, né? Aprender a orar para aprender a viver. Ela foi fundada pelo Frei Cappuccino Inácio Larranaga, espanhol, e ela tem o seu reconhecimento pelo Vaticano através de decreto específico, e todos os guias que fazem ministram o encontro, né, têm seus nomes registrados lá em Roma, né, e está em mais de 40 países. Isso é para solteiros, casados, para todos nós, né? Viver, né? Realmente é muito rica, né? No transcorrer das reuniões, vocês serão conduzidos a relacionar-se com Deus como um amigo, manusear a Bíblia e entender o que Deus quer nos dizer. Orar com a Bíblia, sentindo a presença de Deus, seu consolo, sua força e sua paz. Libertar-se das tristezas, ansiedades e angústias mentais. Livrar-se dos ressentimentos, mágoas, ódios, frustrações e complexos. Conciliar as relações na família, no trabalho e na comunidade. Enfrentar com sabedoria e serenidade os desafios do dia a dia. Ser mais saudável, alegre e feliz. São apenas 15 pontos. Esperamos vocês no próximo sábado, à tarde, às 3 horas, e agradeço a todos e espero que vocês estejam aqui, porque realmente é muito rica essas oficinas. Um abraço a todos. Obrigado. Então, meus irmãos, nós estamos no mês vocacional, hoje é o dia do Padre. Então, nós queremos ler um texto em homenagem a eles. Hoje é um dia muito especial, dia de rezarmos por alguém que se faz presente em nossas vidas, que sempre tem uma palavra amiga, uma mensagem de encorajamento, um abraço afetivo, olhar afetuoso e mãos estendidas para nos oferecer. Um amigo singular, designado por Deus para nos conduzir pelo caminho mais correto e mais seguro. Um Pai amoroso que nos aconselha e orienta nos momentos mais difíceis. Um Pai espiritual dado pelo Senhor para nos guiar no caminho da salvação. Ser pai não é uma tarefa fácil. Deixar tudo é entregar-se completamente nas mãos do Senhor. Isso pede vocação,
força e fé. O padre é um ser humano sujeito a tentações, fraquezas e também emoções e sentimentos. É claro que em alguns casos nem sempre os limites humanos são superados. Mas a graça divina e a oração constante são a melhor ajuda para os momentos de dificuldades. Por isso, Padre Cláudio, saiba que estamos sempre rezando por você. Somente quem se esvazia de si mesmo, numa entrega total a Deus, é capaz de realizar tantos feitos como celebrar a Eucaristia, pregar o Evangelho, acolher os pecadores, orientar e acompanhar como somente um pai sabe fazer. Sabemos que a missão do sacerdote é árdua, mas sabemos também que a alegria do servir é maior que todos os desafios. Foi Deus quem te deu a graça de ser quem tu és. Deixar tudo para se entregar a serviço de Deus é a mais bela resposta de amor que alguém pode dar ao amor daquele que morreu por nós, o sacerdote maior, nosso Senhor Jesus Cristo. Ao entregar-se nas mãos de Deus, como instrumento para ser usado por Ele, como e onde Ele quiser, o Padre se faz o próprio Cristo, que entregou a sua vida por amor àquilo que é do Pai. Padre Cláudio, receba o carinho, a amizade e as orações de toda a nossa comunidade. Feliz Dia do Padre. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigado também à comunidade. E são as comunidades que ajudam a sentir a nossa vida, a nossa consagração, o nosso serviço. Gostaria de ter presente 3 ou 4 elementos que são indispensáveis na vida de um sacerdote, mas também nossa, de cada um de nós. O primeiro aspecto é a paixão pelo reino de Deus. Nós nos consagramos para construir, junto com Jesus e com a igreja, o reino de Deus. Outro aspecto é a comunhão com a igreja. Nós não estamos isolados, estamos em comunhão com a igreja. Por isso nós, em cada Eucaristia, lembramos do Papa, dos nossos bispos. Reino de Deus, amor à igreja. A centralidade da Eucaristia. Devoção à Nossa Senhora como modelo de quem seguir o Senhor na sua vocação. E depois também a atenção toda especial aos últimos da sociedade, os mais necessitados. Esses são elementos que são para todos, mas não são especialmente para nós consagrados e sacerdotes. Obrigado. Então eu recordo dentro da casa do folheto, e ali tem oração pelas vocações. Rezem todos os dias essa oração. É nosso modelo. Vamos também pedir a intercessão de Nossa Senhora, ela que é mãe de todas as vocações. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, Mãe das vocações, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa semana, com a bênção de Deus e a proteção de Nossa Senhora. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Ó Consolada, Virgem Formosa,
dos missionários, Mãe carinhosa, do nosso exílio pelo caminho, envolve a todos no teu carinho. Brademos todos numa só voz, ó Consolada, rogai por nós. Brademos todos numa só voz, ó Consolada, rogai por nós. O Evangelho, luz e verdade, aclare os passos da humanidade. Virgem Maria, do céu és luz, que em toda parte triunfe a cruz. Brademos todos numa só voz, ó Consolada, rogai por nós. Brademos todos numa só voz,